Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Essa é mais uma entrevista da série Mulheres na Segurança Pública. Nós entrevistamos uma mulher bombeira e também entrevistamos uma coronel da PM. Comecei a mulher dentro dessa corporação. Eu sou a Etel Corrêa e esse é o Fato em Foco. Obrigada pela companhia. Eu recebo hoje ela, que entrou para a Polícia Militar na primeira turma, brilhando. Foi aprovada em primeiro lugar no concurso, concorreu com milhares de mulheres que queriam entrar para a corporação. Ela tinha apenas 18 anos e fez uma carreira de sucesso, se destacando na corporação. Eu converso com Luciene Albuquerque, coronel da Polícia Militar. Seja bem-vinda, Luciene. Olha, que fico toda lisonjeada com essas informações aí, né? Às vezes a gente até esquece do que aconteceu, mas o prazer é todo meu, viu? Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minha história. Conta pra gente como foi essa sua entrada para a Polícia Militar, já que eu sei que você fazia engenharia civil naquela época, né? Como é que foi que uma engenheira resolveu se transformar em policial militar? A polícia ainda era pouco conhecida. E quando a gente não conhece uma instituição, ou até uma pessoa, a gente cria um certo preconceito. E o que eu tinha em relação à polícia era indiferença, eu não conhecia exatamente o que era polícia. E tinha até, vou te falar a verdade, até um certo preconceito, assim, de falar, eu entrar para a polícia? Abri o concurso, minha mãe era professora do Colégio Tiradentes, que é o colégio da Polícia Militar. E ela, filha, faz o concurso, bacana, não sei o quê. Falei, mãe, não tem nada a ver comigo, meu negócio é exata. Mas para agradar de tanta insistência, eu fiz a inscrição. E o concurso foi muito longo. Um concurso, né, primeira vez que iam ingressar mulheres na polícia, então aquele foi um concurso muito rígido, etc. E quando saiu o resultado final, todos os testes intelectuais, físicos, psicotécnico e tudo mais, eu tinha passado em primeiro lugar. E aí eu fiquei com muita vergonha, porque eu não tinha convicção. Então, eu achava que eu tinha que ser engenheira ainda, apesar de já ter mudado o meu conceito em relação à polícia, eu comecei a conhecer. E aí, mais uma vez, ela de novo, nessas coisas de mulher, de mãe, né? E ela virou e falou, filha, fica lá pelo menos uma semana para você ver. E aí, se não der, fala que não se adaptou. Pronto. É isso. E ela falou uma coisa muito interessante. As diárias estarão lá sempre. Não vai acabar. Será que polícia vai abrir inscrição depois? Vai ter? É a primeira vez, é uma grande oportunidade. Então, isso serviu assim, de lição para o resto da minha vida. É verdade. Então, entre escolher uma coisa que sempre vai estar lá e uma novidade, talvez seja melhor experimentar para não se arrepender. E foi o que eu fiz. E com uma semana eu não tive dúvida. Fazendo um paralelo com a PM hoje, a entrada das mulheres em 81 mudou muito a PM? Eu tenho convicção disso, até porque o objetivo daqueles que comandavam a polícia naquela época era exatamente esse. Os caras eram muito visionários. Na verdade, o então comandante-geral, o Coronel Coutinho, ele foi contra tudo e contra todos e falou: nós temos que colocar mulheres na nossa instituição, porque nós precisamos humanizar essa instituição. E com muito pouco tempo do ingresso das mulheres, a gente já começou a perceber essa mudança gradativa, desde a comunicação dentro da instituição. Então, o jeito das pessoas falarem internamente mudou. Onde tinha mulheres, a coisa ia mudando. E depois as mulheres passaram a ser instrutoras de formação. Como o último posto da organização, eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na gestão estratégica da polícia, eu não tenho dúvida disso, que a mulher contribuiu e contribui muito para que a Polícia de Minas seja uma polícia mais acessível, seja uma polícia que comunica melhor com a população, seja uma polícia mais solidária, mais aberta, mais transparente, e isso é muito do perfil feminino, a gente sabe disso. Você precisou deixar de lado sua feminilidade para estar na PM naquele momento, já que com certeza todos os olhares estavam voltados para você. Você foi vítima de algum tipo de bullying lá dentro, algo assim? Hoje você está reformada, você pode falar. Mas eu falo, sempre falei naturalmente. Feminilidade não, porque a instituição sempre prezou por isso, isso estava inclusive no regulamento, você acredita? No início, nosso regulamento era diferente dos homens. No regulamento tinha lá questões de
se apresentar, de ser feminina, de usar batom, de usar uma maquiagem, de não perder feminilidade. Isso foi uma preocupação do comando na época. Então, quanto a isso, não tivemos problema nenhum. Mas é óbvio que quando chega um ser extraterrestre, vamos dizer assim, em qualquer instituição, que era o caso, mulher numa instituição que já tinha cento e tantos anos e sem mulher, né? Então, era como se fosse ETs fantasiados de farda. De novidade, né? De novidade. Isso é uma coisa muito diferente que gerava, inclusive, crise de riso nas pessoas, porque era tipo uma fantasia, né? Meta fantasiada de homem, mais ou menos assim, porque só o homem veste farda, né? Isso também foi uma grande dificuldade, uma grande barreira. E isso que você falou, a questão dos homens, às vezes, terem a sensação de que a gente ia tomar o espaço deles. Então, isso também foi complicado, muitas vezes com os pares, com os colegas, mas nada que o tempo não mudasse. Quantas vezes que a gente recebeu pedidos de desculpas um tempo depois, em função do amadurecimento do próprio colega, né, do homem. Isso acontece, eu acho que em todas as profissões que as mulheres estão entrando, né, pela primeira vez, isso é algo natural de acontecer. Você se casou com um policial militar, né? Coronel Isso. Edgar. Você o conheceu na instituição? Engraçado, né? Eu o conheci, na verdade, sem saber que ele era policial. Eu recebia ligações telefônicas sem saber quem era. E começou, tal, não sei o quê. Tal, a gente batia papo do telefone sem saber. Não existia internet, não existia telefone fixo, né? Nem celular existia naquela época. E aí, um dia, esse rapaz que eu conversava, esse moço que eu conversava por telefone sem saber quem era, que me deu até nome falso e tal, um dia ele chega no meu local de serviço e fala a mesma frase que ele falava sempre comigo no telefone, ele me fala no meu local de serviço, que era ali na Afonso Pena, no Palácio das Artes. Eu simplesmente perdi a voz. Por quê? Porque era um superior meu. Ele era capitão e eu era sargento. E assim, era um homem mais velho do que eu, muito mais velho. Então eu fiquei assim, perdi a voz. Eu sabia que eu falava simplesmente, não saía voz de tanto susto, né? Foi muito longo esse dia, sabe? E aí passou muito tempo, a gente acabou, eu tinha namorado na época, mas acabou que eu terminei com o namorado, comecei a namorar com ele, nos casamos, tivemos uma filha linda, né? Mas no final acabou que houve um desgaste, talvez até pela diferença grande de idade, e a gente acabou se separando, mas não temos briga, temos uma filha linda em comum, né? Você, juntamente com o Coronel Edgar, vocês foram aí personagens de uma das histórias mais marcantes do jornalismo policial. O episódio que você foi feita refém na penitenciária Nelson Hungria e foi trocada depois pelo seu marido. Conta pra gente como que foi isso? Era um motim? Você estava lá? Como se deu? Não, na verdade, o que era, Theo? Eles estavam planejando uma fuga, uma rebelião e uma fuga. Eles já tinham conseguido entrar dentro da penitenciária armas de fogo. Dentro de bujãozinho de gás, era permitido entrar um bujãozinho para fazer artesanato. E eles já estavam com essas armas lá. Oportunidade marcada para aquele dia, exatamente aquele dia. E por incrível que pareça, naquele dia estava planejado a gente fazer uma gravação de um vídeo instrutivo dentro da penitenciária num pavilhão que não estava sendo usado. E tudo me deu indicativos para não ir. Só que missão dada, missão cumprida. E eu não tive essa intuição, essa percepção que eram indicativos para não ir, né? Naquele dia, de manhã cedo, me ligou a produtora, falando, não tem condição, porque minha filhinha adoeceu, eu não vou poder ir, só que eu falei assim, arruma outra. Aí veio, não sei o que, o motorista que ia levar as câmeras está de cachumba. Eu falei, resolve, arruma outra. Chegamos na penitenciária cedinho, tipo umas 5h30, 6 da manhã, porque a gente queria luz, né? Tinha essa questão de iluminação e tal. Chegou lá, não está autorizado. Eu falei, como não está autorizado? Tudo me avisava para não entrar lá. E eu naquela, né, de não ouvir o que talvez um ser superior estava me dizendo ali, né? E aí eu peguei e falei, não, pode, liga agora lá para o diretor da penitenciária. Mas essa hora eu falei, liga, ligou.
Na hora que eu estava entrando, o comandante do batalhão Rotan entrou na rede rádio e falou assim, virou e falou assim, eu quero falar com quem está comandando aí a atividade. Eu falei, sou eu, coronel tal, não sei o quê. Ele, manda essa viatura de volta agora, eu estou precisando da viatura aqui, não sei o quê. Blá, blá, blá. Eu falei assim, coronel, é hora de serviço, eu tenho que cumprir, não sei o quê, tal, não vai demorar muito. Então, assim, foram vários avisos para mim. E eu falei, mas eu acho que eu tinha que passar por isso, né? E eu não arrependo, assim, lógico, foi doloroso, perdi um grande amigo, mas houve muito aprendizado, sabe, Etel? Por quê? Porque quando você está entre a vida e a morte, você começa a valorizar coisas muito pequenas, né? E isso transformou minha vida a partir desse evento. Eu sou uma pessoa mais feliz porque eu dou valor a pequenas coisas depois disso. Mas o fato em si foi que aí nós ia começar a fazer filmagem, eles estouraram a rebelião na hora e mataram um guarda penitenciário, conseguiram sair da cela e viram que tinha polícia lá fardada. Eles acharam que nós já estávamos coibindo a rebelião, acharam que era a polícia entrando para coibir a rebelião. Aí, depois que eles perceberam que não era, porque eles viram câmera, primeiro eles acharam que era repórter, as câmeras, eles não estavam entendendo bem. Isso eles contaram para a gente depois, né? E aí, quando eu cheguei, eu não fui a primeira a ser pega, porque eu realmente consegui me esconder dentro de um computador gigante, que antigamente o computador era muito grande, né? Os computadores que faziam todo o fechamento das celas dos presos. E aí, quando eles me pegaram, depois que eu cheguei na cela, eu vi lá os civis que estavam comigo, os militares que estavam comigo, todos, assim, sem blusa, não tinha frio, sem sapato, e eu, na maior das inocências, dei ordem para os meus sequestradores, virei para ele e falei assim, mundo sem blusa com esse frio, assim, e sem sapato. Devolve a blusa. Aí nós pegamos, devolve para eles. Então, acho que o que me salvou foi ser natural. Eu não tive a sensação normal de um policial, o que que é? A sensação de inversão de papéis, né? Que ele está sendo preso por um detento, por um criminoso. Talvez por ser mulher, a gente tem essa sensibilidade de, às vezes, agir. Eu agi assim como fosse querendo ajudá-los a corrigir, a mudar de vida. Então, eu falei assim, gente, o que é isso? Eu falei com eles várias vezes assim, gente, saindo daqui, pelo amor de Deus, muda de vida. Mas, assim, depois se passa que você sente, mas eu tinha noção que eu não sairia viva ali. Então, eu só ficava pensando, quem vai criar minha filha? Entendi. E aí, nós ficamos dentro dessa sala muito, muito, muito tempo, né, o dia inteiro, de 6 da manhã até 5 da tarde, quando eu saí, quando houve a troca. E E então foi liberando todos os civis, aí só ficaram nós 4 militares, ficaram 4 militares só, eu e 2 tenentes e um sargento. E eu que descia com eles, com um deles ou mais de um deles, para poder negociar com o comando da polícia. Então, sempre eles me levavam lá embaixo, aí eles conversavam, tentando barganhar alguma coisa. E a última conversa foi: vamos liberar os 3 homens militares, que eram meus subordinados, vamos ficar só com a capitão, e vocês nos dão um carro forte. E aí ficou acordado isso, beleza, tranquilo, foi isso. E só que o comando da polícia não sabia que eu já tinha criado uma certa empatia com alguns deles, dos 5, não com todos, mas com alguns, uns 3, já conversavam comigo assim, de pé de igualdade, sabe, de contar a história da vida inteira, de me dar o santinho que era o protegido dele, e me pedir para pôr no bolso e andar com o santinho dele, coisas desse tipo. E aí, quando o comando da polícia lembrou que eu era mulher, falou assim, meu Deus, ela é mulher. Pode haver alguma coisa muito mais complexa pelo fato dela ser mulher e sair como refém como 5. A gente já sabia, né, dentro da nossa técnica, do nosso conhecimento policial, que quando a gente tem um refém, é mais garantia de vida para esse refém. Então, por isso que era importante fazer a trajetória e ficar um só. Mas aí, quando eu desci a última vez, que os 3 iam sair e ia ficar só eu, o
o comandante da polícia falou, não, nós temos uma outra proposta, nós vamos trocar capitão por um coronel. Mas eles não sabiam quem era o coronel. E eu vi quem era, né? E aí eu falei, não, 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 de jeito nenhum não vou, tal. Aí falei que não ia fazer a troca. Aí o comandante que estava, né, comandando lá no momento falou, mandou, né, me deu uma ordem, falou, você toma a posição no sentido aí, sai daqui agora e vai fazer a troca. No que houve a troca, os detentos não quiseram liberar os outros três, entendeu? E aí foram entrar no carro forte o coronel Edgar e os dois tenentes e o sargento, e foram em direção a Juiz de Fora, onde houve todo um desfecho que durou 14 dias. Foi o sequestro mais longo da história criminal de Minas, né? Assim, um sequestro totalmente diferente, né? Porque foi um sequestro com cativeiro sabido, que nunca tinha acontecido no Brasil ainda, né? O cativeiro era sabido, então todo mundo estava ali no entorno, e aí, né, várias ações, né, ocorreram, várias estratégias para, no fim, graças a Deus, ser solucionado, né? E a gente teve a perda do então tenente Maurício, que era um grande amigo, e meu colega de turno, e desse guarda penitenciário, né? Mas o coronel Edgar saiu ileso. E ele que se ofereceu para trocar com você, né? Foi, foi. Provavelmente o momento mais tenso, então, da sua profissão, digamos assim. Com certeza, né? A gente sabe, por exemplo, trocas de tiro, dentro do aglomerado, salvamento de pessoas também, é um momento super tenso, que você está com a vida da pessoa ali, né? Pessoa suicida. Então, assim, vários, mas assim, eu acho que de risco, de eu ver assim, que eu estava no limiar entre vida e morte, eu acho que esse foi o mais impactante. Eu ia te perguntar uma coisa, você perdoou o Popó? O Popó parece que é o único vivo daquela história. Você perdoou ele? É, Eu, eu nunca tive mágoa, apesar, não sei se você sabe, mas foi ele que deu o tiro que acertou o Maurício, né? E que foi o tenente Maurício, meu amigo, que estava dentro do carro forte. E surgiu uma oportunidade, né, de eu encontrar com ele. Ele queria isso. E eu sempre fiz trabalho voluntário em penitenciária, desde que eu fui para a reserva. E aí, uma assistente social da Segurança Máxima fez contato através de um coordenador do meu trabalho voluntário e falou, Coronel Luciene, ele queria tanto encontrar, né, com você, tal, dá para vir aqui. E nunca tinha me escalado para segurança máxima. Eu já tinha ido em todos os penitenciários da RBH e nunca tinha ido para lá. E eu imaginei, nossa, mãe, meu coração vai bater forte, vai ser um impacto, né? Apesar de muitos anos depois. Quando eu cheguei na penitenciária, foi tudo ao contrário. Meu coração bateu forte, mas de alegria. Eu vi uma penitenciária muito mais humana, cheia de horta, cheia de flor, cheia de coisa. Então, assim, foi um quebra-gelo para mim aquilo, né? E aí eu fui, fomos para o pavilhão onde que ele estava e outros detentos, e ele não me reconheceu. Viu lá o grupo de voluntários, não me reconheceu. Aí a assistente social, em determinado momento, falou assim, ô fulano, não chamou ele pelo apelido, chamou pelo nome. Você não está reconhecendo ninguém aqui, não? Aí ele fez assim, olhou e falou, Luciene. E aí já veio para o meu lado pedindo perdão, perdão, e eu falei para ele. Aí eu abracei e falei, eu não tenho que te perdoar. Eu acho que você já pagou, né? Você pagou tantos anos o que você fez, e eu realmente não tenho assim nada, sabe? Foi um sentimento muito tranquilo. Eu nunca tive mágoa de falar assim, nossa, isso que tu acha que a pessoa fez, pagou. Ele é uma pessoa que eu considero um exemplo de que muitas pessoas não acreditam que é possível um ser humano recuperar numa situação dessa, porque era homicida, assaltante de banco, várias outras coisas, e ele se recuperou. Apesar da infantilização, né? Uma pessoa que fica tantos anos presa, ela se infantiliza um pouco, né? E hoje ele já está fora, né, da penitenciária, de vez em quando eu tenho notícias dele, né?
mas ele até teve um acidente recentemente e a coisa que ele mais queria fazer quando ele saísse da penitenciária era andar de bicicleta. Andar de bicicleta dá a sensação de liberdade, né? Eu acho que devia ser isso. E acabou que ele sofreu um acidente e teve que colocar uma fratura exposta, e ficou muito tempo parado, mas parece que agora ele já está bem. E o que mais ajudou ele a mudar de vida foi a religião, foi a crença em Deus. Né? Então, acho que tudo é possível, né? Principalmente quando você tem esse apoio, né, internamente, é isso. Então, eu não posso falar que eu perdoei, assim, porque eu não tinha o que perdoar. Eu acho que não sou eu que tinha que perdoar, né? Eu acho que é ele, junto com Deus, com o ser superior, que tinha que acertar as contas. Algum arrependimento? Nenhum, graças a Deus. Aproveitei todas as oportunidades, né? Muitas vezes é aquilo, né? Muitas vezes eu nem demandava aquilo, mas as oportunidades passavam e sempre tinha alguma vozinha falando no ouvido, que às vezes não era mais da minha mãe, mas às vezes era de um comandante que falava, vai, faz, né? Tenta. Eu falei assim, mas eu sou tão feliz sendo sargento, para que eu vou fazer o curso oficial? E eu tenho certeza que eu fui muito mais feliz tendo a oportunidade também de subir na carreira e poder também realizar mudanças dentro da instituição, né? Porque as mulheres realizaram mudanças. Não, mesmo a gente não querendo e não planejando, a gente realizou. Imagina a gente planejando essas mudanças, né? E eu tenho convicção que os homens sabem disso também, sabe? Não é uma coisa só que uma mulher está falando, mas eu acredito que a instituição sabe disso e valoriza as mulheres por causa disso. Saudades? Não tenho aquele saudosismo de ficar, ai, não sei o quê. Eu acho que talvez porque eu vi tão intensamente essa questão da gente ser a primeira, pioneira, cobaia, e a gente tem que viver muito intensamente, dar muito mais do que uma pessoa que ama a profissão dá, né? Porque a gente tinha a responsabilidade que eu falei no início, que é a responsabilidade de garantir o espaço das que viriam depois. Então, a gente tinha que ter sucesso. Então, o fato de viver muito intensamente fez com que, quando chegou o dia dos 30 anos completos, eu achei que eu ia morrer de chorar, que eu ia, no dia seguinte que eu fosse para casa, quando eu acordasse de manhã, eu ia acordar desesperada, atrasada, para pôr farda, para poder sair para o trabalho, e nada disso aconteceu. Eu podia ter saído antes, mas fiquei até o último dia, então preparo também, né, para essa mudança radical, acho que auxiliou. E também aquela sensação de dever cumprido e de ter deixado a polícia um pouquinho melhor do que quando eu entrei. Ciane faz. Conta pra gente também, ué. Viaja muito, mas depois de 13 anos que eu estou na reserva, porque eu ainda fiquei muitos anos dando aula na corporação. Eu achava assim, que eu tinha uma dívida, uma instituição que me deu tanto, que me fez crescer tanto, que me fez tão feliz. Então, eu ainda continuei por longos anos, só agora, quando terminou a pandemia, que eu parei que eu falei, não, agora eu vou encerrar, já deu o meu tempo, né? Quase metade da minha carreira a mais, dando aula e dividindo o conhecimento que eu consegui, né, adquirir durante toda a carreira. E então agora eu fico mais por conta de trabalhos voluntários, que, de certa forma, auxiliam a polícia também, né? Eu faço um trabalho voluntário em penitenciárias, palestras em escolas, e sempre voltado para essa área de tornar mais humano, né? Dentro das penitenciárias, quando eu falo que eu ajudo os policiais, a polícia, de uma certa forma, porque eu vou lá mostrar que polícia é gente também, tem pele, osso, igualzinho eles, né? E normalmente eu chego não falando que eu sou policial, eu chego falando que eu também, eu sei o que eles passam, porque também já fui presa. Eu também já fui uma detenta. Só que depois eles vão saber que eu fui uma detenta deles, né? De um deles, né? Então isso até choca, né? A gente até cria uma empatia. E esse trabalho voluntário é o que eu acho que é o que completa a minha felicidade, né? Saber que a gente está fazendo algo pelo próximo. Coronel Luciene, uma alegria imensa te receber aqui.
e acho que as suas histórias elas contribuem para as pessoas que vão ouvir, uma pessoa que viveu, né, dentro da polícia tanto tempo e que continua aí fazendo parte dessa história nossa, muito importante. Muito obrigada a você, viu? Você quer deixar alguma mensagem? Eu quero só dizer que sempre tudo vale a pena. Das piores coisas e as melhores coisas da vida, tudo vale a pena, porque mesmo as piores coisas a gente consegue transformar nas melhores coisas. Tá certo. E a você que nos acompanhou aqui na nossa coluna, eu agradeço também. Essa foi mais uma entrevista da série de Mulheres na Segurança Pública, em que a gente mostra que lugar de mulher é onde ela quiser estar. E esse foi mais um Fato em Foco. A gente se vê aí nas redes sociais, @Etel Corrêa Jornalista, também no TikTok, Etel Corrêa 4, e na TV Alterosa todos os dias. Um beijo, até a próxima.